Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Chegamos então ao nosso último tema, nossa última semana, e depois de uma trajetória de 17 semanas estudando a Palavra de Deus, chegamos ao nosso 18º tema. Todavia, o último tema que nós reservamos é de um assunto importantíssimo para a nossa vida espiritual. Pois hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a obra do Espírito Santo. Esse ser da divindade que trabalha em nosso coração, em nossa mente, nos ajudando em nossa jornada espiritual. Estamos finalizando essa grande campanha de estudo da Bíblia com os nossos convidados, que ao longo dessas semanas estiveram conosco, participando aqui. Aprendemos muitas coisas, discutimos outras, vamos guardar no nosso coração muita coisa boa, lindas decisões que foram tomadas e, sem dúvida, o céu também está feliz por tudo que aconteceu aqui. Se você que nos acompanha em casa teve a chance de semanalmente ter uma revista para estudar a Bíblia, quem sabe hoje seja a sua última chance de pedir esse material. Essa revista contém todos os temas que nós estudamos ao longo dessas 18 semanas e você pode solicitar ainda, quem sabe nessa última semana, nos endereços que nós vamos fornecer para você ter escrito esse material em casa como uma forma de consulta bíblica. A nossa gratidão a todos vocês que vieram de diversas partes do país para participar desse projeto especial da Novo Tempo. E ao estudarmos o nosso último tema, nós vamos começar buscando mais uma vez a direção do Espírito Santo nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos e a você que nos assiste em casa, participe também desta oração. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos reunidos para falarmos do Teu amor, para estudarmos a Tua Palavra e para descobrir os propósitos que o Senhor tem na vida de todos nós. Vamos abrir mais uma vez a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Que ela possa, bom Deus, apresentar-nos um Cristo vivo e que esse Jesus tenha espaço em nosso coração. Abençoa-nos mais uma vez nesta hora e a todos os amigos que nos assistem em casa, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas acham interessante a função do Espírito Santo na Bíblia. Se nós tivéssemos que dizer alguma coisa sobre o Espírito Santo, nós diríamos que o Espírito Santo é muito humilde, no sentido de que na Bíblia ele permite que Cristo seja exaltado, ao mesmo tempo que ele se oculta. E a terceira pessoa da Trindade tem um papel todo especial no nosso processo de salvação. Para começar, é Ele quem atua em nós desde o nosso nascimento. Talvez alguns de vocês pensem assim: eu senti o Espírito de Deus falar comigo nessas semanas. Mas o Espírito Santo está trabalhando com você desde o seu nascimento. Você nunca duvide disso. Talvez é nesse momento da sua vida, depois de 20, 30, 40 anos, que você está dando a chance para Ele. Você que nos assiste em casa, talvez você pense que o Espírito Santo está falando com você durante essas semanas nesse programa. Você está enganado. Desde que você nasceu, Ele tem trabalhado com você. Quem sabe chegou um momento na sua vida de abrir o seu coração a essa influência tão benéfica. Porque o Espírito nos faz ver as coisas de Deus. E se há uma coisa que nós podemos constatar nesse programa, ao longo das semanas, é que existe um conflito entre o bem e o mal. Existe um céu a alcançar e um inferno a evitar. Se de um lado nós temos Cristo e as hostes do céu desejando nossa salvação, é uma realidade vívida que nós temos do outro lado Satanás e seus anjos querendo nos levar à perdição. E eu e você estamos no meio desse conflito. E é o Espírito Santo quem nos ajuda desde o início nesse processo, nessa caminhada. E mesmo após a nossa conversão, o nosso batismo, é Ele quem continua a nos assistir todos os dias. E Jesus, quando fez a promessa de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, onde Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, quer dizer que Ele estaria conosco todos os dias através do Espírito Santo. E a consumação dos séculos será a volta de Cristo. Se Ele estava conosco através do Espírito na vinda de Jesus, como já estudamos aqui, Deus o Pai e Deus o Filho virão nos buscar. E nós estaremos com a Trindade por toda a eternidade. Então hoje, vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus para entender como que esse Espírito trabalha em nossa vida. Vamos estudar o tema Vida no Espírito. Aqui alguns já são casados, alguns ainda estão solteiros, mas o casamento é uma experiência extraordinária. E antes de se casar, você pode pensar que você conhece alguém, mas de fato você só conhece uma pessoa quando começa a conviver com ela. E o casamento tem essa função de gerar intimidade. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, e esse é o ideal divino, um homem e uma mulher formarem uma família, esse é o ideal divino, uma união monogâmica, eles começam a conhecer um ao outro, ao ponto de que um simples olhar já consegue detectar emoções, alegria, tristeza, raiva. As pessoas vão se tornando cada vez mais íntimas e elas começam a compartilhar coisas que não é compartilhado com mais ninguém, só com o esposo, só com a esposa. Há momentos no matrimônio que um dos cônjuges pode até dizer para o outro assim: olha, não fique perto de mim hoje. Eu não sou uma boa companhia para você hoje. Tal intimidade que eles desenvolvem. É um protegendo o outro. Esse é o ideal do matrimônio. A nossa vida cristã, a nossa relação com o Espírito Santo, ela chega a esse grau de intimidade na nossa vida espiritual. É por isso que quando nós falamos aqui do assunto do batismo, nós falamos que o batismo é um casamento que nós fazemos. E é impossível você não querer se batizar, não querer se casar com uma pessoa que nós aprendemos a amar tanto. E é o Espírito Santo quem faz isso em nossa vida. Eu queria ler com vocês alguns textos da Palavra de Deus sobre a obra do Espírito Santo. O primeiro deles aparece em São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Pessoal de casa que nos acompanha, por favor, também abram suas Bíblias. São João, capítulo 14, está na página 91 do Novo Testamento. Mais para o finalzinho da Bíblia, página 91. E você que está em casa nos acompanhando, eu não sei a paginação, mas o texto que nós vamos ler é o Evangelho de São João, capítulo 14, leremos os versículos 16 e 17. Esta foi uma promessa feita por Jesus Cristo quando Ele estava nessa terra, antes de ascender ao céu. E a promessa foi: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, o quê? Convosco. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará. Que promessa extraordinária! Jesus disse assim para os discípulos antes de partir. Jesus estava voltando para o céu, depois de 33 anos numa missão sagrada, de levar uma vida santa, sem pecado, de passar por todas as agrúrias, os sofrimentos, de morrer numa cruz. E depois desse ministério extraordinário, depois desse sacrifício perfeito no nosso lugar, Ele está indo embora. Mas os seus irmãos, a quem Ele conviveu por 3 anos e meio, Ele não pode deixar sozinho. Então Jesus diz para eles assim: eu estou voltando para o meu Pai, eu vou para o céu. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador.
A palavra outro na língua portuguesa, ela tem apenas um significado. É um outro. Na língua grega não é assim. Na língua grega nós temos duas palavras para outro. E a palavra que Jesus usa aqui é um outro igual a ele. Você tem uma palavra grega que é allos, e você tem uma palavra grega que é héteros. As duas significam outro, mas um outro é diferente e um outro é igual. Por exemplo, eu estou usando essa camisa azul. O Lu está usando uma camisa preta. É outra camisa, mas é outro modelo, é outra cor, é totalmente diferente. Mas esse é um puff, este é outro. Mas você percebe que tem o mesmo tamanho, a mesma coloração, a mesma função? Então é esta palavra grega que João está usando. Jesus disse, eu vou enviar outro. Mas sabe quem é esse outro? É igualzinho a mim. Ele é Deus como eu. Ele é o Deus Espírito Santo. E sabe por que eu vou enviar? Então Jesus diz assim no verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós. Isso quer dizer que o Espírito Santo deseja habitar em nós como habitou nos discípulos. E quando o Espírito Santo habitou com os discípulos, o que eles fizeram? Você tem um apóstolo Pedro que curava os enfermos, que ressuscitou uma mulher que havia morrido. A palavra de Deus diz que quando Pedro chegava, se aproximava de uma cidade, as famílias pegavam seus enfermos e colocavam à beira da estrada, porque se a sombra de Pedro tocasse no enfermo, ele ficaria curado. Você já imaginou o poder que tiveram esses homens? De ressuscitar mortos, de fazer aleijados andarem, mudos falarem? É porque eles tinham o Espírito Santo. E Jesus declarou em São João o seguinte, se vocês receberem o Espírito Santo, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e coisas maiores ainda vocês farão. A verdade mais ignorada da palavra de Deus é o poder que há no Espírito Santo e a forma extraordinária como ele trabalha conosco. Por isso, nós devemos abrir nosso coração a essa influência benfazeja do Espírito. Um outro detalhe, onde o Espírito Santo deseja habitar? Nós já lemos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e eu vou convidar você a lermos mais uma vez. Página 139 do Novo Testamento. Aí em casa eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas nós iremos ler a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versos 19 e 20, aonde o Espírito Santo deseja habitar. O texto diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo deseja habitar em nós. Da Trindade, é Ele quem veio estar conosco a partir da ascensão de Cristo. É Ele quem opera em nós a salvação. Então, nós somos templo do Espírito Santo. É por isso que a preocupação que nós devemos ter, que o cristão deve ter com a saúde, é porque esse corpo é morada do Espírito Santo. E a mente que eu tenho é a única forma, o único canal que Deus tem para se comunicar comigo. Uma pessoa que não cuida da saúde, que usa coisas prejudiciais, que ingere substâncias tóxicas, a mente vai sendo anuviada e ele não consegue ouvir plenamente a voz do Espírito. É por isso que a Bíblia é tão clara, vocês são o santuário do Espírito. O Espírito Santo quer morar em nós.
Josi. Uma dúvida. O senhor comentou a respeito de que Pedro ele conseguia curar pessoas, inclusive até ressuscitar mortos. No caso, pela presença do Espírito Santo. Por que hoje se questiona tanto assim a questão? Hoje um ser humano não poderia também receber o Espírito Santo e curar doentes, operar milagres, sendo obra do Espírito Santo e não obra do Satanás, como muitas vezes se fala? Sim, pode. O ser humano que se submete à orientação e guia do Espírito Santo e que leva uma vida de acordo com tudo que a palavra de Deus ensina, como os apóstolos faziam, ele pode ter esse poder de curar e até ressuscitar pessoas. Isso é perfeitamente possível. Sim, Silvia? Aproveitando o que a Josi falou, eu acredito muito nesse poder do Espírito Santo e acredito muito que todos nós temos esse poder. Basta nós termos fé nele. E tanto que existe o que a gente chama de autocura, não é? Quando a gente tem a fé no Espírito Santo e acredita no poder dele, como ele já está dentro de nós, ele vai se manifestar. Não é isso? É verdade que o Espírito Santo atua com todos os seres humanos no sentido de levá-los à conversão, à conformidade com a vontade de Deus. Agora, permite explicar um detalhe mais para vocês. Por favor. Nem todos têm o Espírito Santo, porque a palavra ensina isso. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, na página 101, página 101 do Novo Testamento, lá no finalzinho. Atos, capítulo 5, leia comigo o versículo 32. Se você que nos acompanha em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. Será que todas as pessoas têm o Espírito Santo? Atos 5,32 diz assim: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, a quem Deus outorgou, a quem Deus concedeu, a quem Deus deu. Quem são estes? Os que lhe obedecem. O Espírito Santo trabalha com todo ser humano no sentido de ajudar na salvação, de levá-lo à conversão, ao arrependimento, à salvação. Todas as pessoas têm o Espírito Santo? Tem em si? Não. Quem tem o Espírito Santo? Atos está dizendo que são os que obedecem. E eu faço um gancho com a sua pergunta, Josi. Se uma pessoa, um pregador, um pastor, leva uma vida em desarmonia com algum mandamento da lei de Deus, qualquer um dos 10, uma vida em desarmonia com os princípios que a Bíblia ensina, e esse pastor, esse líder religioso, essa pessoa chega diante de um enfermo e consegue realizar um milagre, não pode ser pelo poder do Espírito Santo. Porque ele só teria o Espírito Santo para fazer esse milagre se ele obedece. Porque Deus não dá o seu Espírito aos desobedientes. E é assim que nós provamos as curas. E Satanás ia dar esse poder para ele para curar uma pessoa, por quê? Porque se eu chego num local e curo uma pessoa, você acha que minha credibilidade entre os que estão presentes vai aumentar ou vai piorar? Vai aumentar. Então ele consegue enredar nas suas malhas muitas pessoas que estão vendo coisas miraculosas acontecendo, mas não é o Espírito Santo. E também, como você respondeu para a Josi, que é possível, se esse homem que vive, recebe o Espírito Santo e segue a palavra, tudo certinho, fazer o poder da cura. Tem algum caso que você possa relatar sobre Claro, isso? vários casos. Apenas um caso para vocês. Do poder do Espírito Santo de hoje, na nossa... em nossos dias, atuando na vida de uma pessoa. Isso. Nosso tempo está bem corrido, nós vamos para o intervalo. E assim que voltarmos do intervalo, nós vamos aprender uma linda história hoje de um poder sobrenatural que atua em nossos dias na realização de milagres. Fique conosco, já já voltamos.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. No nosso primeiro bloco terminamos com a pergunta: se o Espírito Santo poderia em nossos dias atuar como no passado e realizar os milagres que nós testemunhamos também no passado. Cissa nos perguntou se eu sabia de alguma história com relação a isso. Deixe-me brevemente contar o que aconteceu no Hospital Sara Kubitschek há alguns anos atrás. No Hospital Sara Kubitschek em Brasília, um enfermeiro adventista trabalhava no leito daquele hospital. De madrugada, ele veio com a bandeja com os medicamentos, trazendo ali 2 medicamentos para uma criança de 9 anos e uma senhora de 70 anos. Meio sonolento, ele inverteu os medicamentos e deu para a criança o medicamento da senhora e para a senhora o medicamento da criança. Aquela medicação da criança aplicada na senhora não teve nenhum efeito, mas a medicação da senhora aplicada na criança provocou convulsões. Os médicos foram chamados e quando eles chegaram, eles já testemunharam que a criança já estava morta. Um dos médicos que entrou naquele leito naquela madrugada era um ateu. E ele se voltou para esse enfermeiro adventista e disse assim: aonde está o seu Deus? Você cometeu um erro, você vai sofrer um processo, vai perder o seu emprego e até poderá parar na cadeia. Aonde está o seu Deus? Com essas palavras o médico deixou aquele leito. Esse enfermeiro adventista me contou que ele foi para uma sacada do quarto e começou a chorar e a perguntar por que Deus havia permitido tal coisa. Ele esteve lá mais ou menos uns 30 minutos orando. E enquanto ele estava orando, ele ouviu o grito de uma outra enfermeira que viera ajudá-lo. Ageu, corre aqui! E quando esse enfermeiro entrou dentro do quarto, a criança voltara a respirar. Os mesmos médicos foram chamados e aquele médico ateu subiu naquele leito de hospital para testemunhar de que uma criança que havia morrido há meia hora atrás havia voltado à vida. O Espírito Santo pode fazer milagres hoje. Por que não são tão frequentes os milagres quanto nos dias dos apóstolos? Por 2 motivos. O primeiro deles é porque quando Cristo esteve nessa terra, travou-se um verdadeiro conflito entre o bem e o mal. Como Satanás não é onipresente, Satanás se dirigiu para onde Cristo estava. E na região que Cristo estava, aconteceu vários embates entre Cristo e Satanás, entre os anjos do bem e os anjos do mal. Em segundo lugar, não acontece tantos milagres hoje, porque nós não temos em nossos dias mais Pedros, mais Paulos. Nós não temos mais pessoas consagradas como tínhamos no passado. Pessoas que estavam dispostas a morrer como de fato morreram pelo Evangelho. Vamos ver um outro detalhe a respeito do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? João 16, verso 13. João 16, versículo 13. O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Página 92 do Novo Testamento, bem no finalzinho da sua Bíblia, você que nos acompanha em casa, João 16, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a quê? A toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de... Segundo esse texto, o Espírito Santo aqui faz 2 coisas. Primeiro delas, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, quando você permite que ele trabalhe com você, ele não vai te apresentar verdades parciais. Você vai conhecer toda a verdade. E toda a verdade se encontra na Bíblia. Tudo o que ela ensina. Tem muita gente por aí que está ensinando verdades parciais. Deus não quer isso. O Espírito não conduz a verdades parciais. O Espírito Santo conduz a toda a verdade. E a grande chave é: muitos não querem conhecer a verdade, porque isso não agrada. E aqui eu posso até explicar um detalhe a mais. Se nós quisermos ter multidões em nossos templos, multidões em nossas igrejas, é muito simples. Basta você ter uma pregação popular. Basta você ter uma pregação que agrade as pessoas. É simples assim. Mas o nosso compromisso como pastores, como pregadores do Evangelho,
não é pregar apenas para agradar as pessoas, é pregar a verdade, porque essa verdade finalmente é que salva. E há verdades que não nos agradam, há verdades que nós não gostamos, porque nos tiram da zona de conforto, porque nos colocam diante de realidades familiares, porque mexe com o nosso trabalho, mexe com nossa faculdade. Há verdades que não são populares. Mas um detalhe, toda verdade, ela tem uma bênção para aquele que a pratica. Então eu tenho que estar preocupado em conhecer toda a verdade. E não estar preocupado em dizer, eu vou praticar isso porque isso me agrada. Isso levou-nos a termos hoje um mercado de igrejas. Um mercado de igrejas onde as religiões oferecem o tipo de pessoa que você quer ser, você pode ser na nossa igreja. Se você quer continuar vivendo em pecado, fazendo isso ou aquilo, você pode vir na nossa igreja e continuar vivendo em pecado. Se você tem esse hábito e aquela prática e não quiser abandonar, não precisa abandonar, continue vendo na nossa igreja. A igreja, meus amigos, não é para isso. A igreja ela tem a responsabilidade de apontar o caminho do céu. A igreja tem a responsabilidade de conduzir as pessoas, pela guia do Espírito Santo, a toda a verdade, a não verdade parciais. E um outro detalhe, diz esse texto que o Espírito Santo vai nos revelar as coisas que haveriam de vir. Se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, você sabe o que vai acontecer pelo menos nos próximos 1000 anos. E nós não temos tempo aqui nesse programa, mas se eu tivesse mais 2 horas ao vivo com vocês aqui, eu diria para você tudo o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Sabe por quê? Porque isso já está revelado. Isso já está na Bíblia. Nós já sabemos todos os eventos na cadeia profética até a consumação dos séculos. Então é o Espírito Santo quem nos conduz à verdade e é Ele quem nos revela o futuro. E enquanto tem milhares de pessoas desesperadas com medo do futuro, a Bíblia tem uma mensagem de esperança que muitos não conhecem. É por isso que nós temos dito, nós temos que voltar à Bíblia, temos que estudar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela revela o futuro. Um outro detalhe sobre o Espírito Santo. Que mudança prática pode ser vista na vida de alguém que tem o Espírito Santo? Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Página 157 do Novo Testamento. A sua paginação em casa eu não sei qual é, mas vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, como que ela é? A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo em sua vida, qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo? É se essa pessoa ela é amorável, alegre, pacificadora, longânima, benigna, bondosa, fiel, mansa e tem domínio próprio. Essas são as características vistas na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Se alguém não tem essas características, é uma evidência de que ele não tem o Espírito Santo. Um outro detalhe importante: o que acontece quando eu resisto à influência do Espírito Santo? O que acontece quando eu não quero dar margem ao poder de Deus na minha vida? Jesus fez uma séria advertência. E em Marcos, no capítulo 3, eu quero convidar você a ler, e esse é o último texto que nós lemos nesse estudo. Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesus Cristo disse assim: Marcos, capítulo 3, versículo 29. Vamos ler desde o verso 28? O verso 28 diz assim: Jesus está dizendo: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas, disse Cristo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre,
visto que é réu de quê? Pecado eterno. Jesus falou assim: se vocês pecarem, se vocês blasfemarem, em outro evangelho vai dizer assim: se vocês blasfemarem contra o Filho, se vocês blasfemarem contra mim, vocês terão perdão. Mas se vocês pecarem, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês não terão perdão, porque vocês serão réus do pecado eterno. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Deixa eu explicar isso para você, porque você precisa compreender muito bem esse assunto. Deus diz para você assim, através da sua palavra: não faça isso, porque isso é errado. Nós aprendemos aqui ao longo dessas semanas várias doutrinas da palavra de Deus. É um privilégio termos esse momento de estudo da Bíblia, mas é também uma grande responsabilidade, porque nós não somos mais ignorantes das verdades da Bíblia. E Deus diz assim para você: você não pode mais mentir, por exemplo, e nós aprendemos que mentir é pecado. E você continua mentindo, e você se arrepende, pede perdão, e Deus o perdoa. Mas você insiste no pecado, insiste no pecado, insiste no pecado. É como aquele homem que tinha mãos limpas, mãos finas, e um dia pega numa enxada e vai para uma roça capinar. No primeiro dia, os calos se formam, a mão dói, sangra. Mas ele volta no segundo dia e ele trabalha o dia inteiro com a enxada. Os calos vão doer de novo, vai sangrar de novo. Mas vai chegar um momento em que os calos vão cicatrizar e ele não mais sentirá dor. O pecado contra o Espírito Santo é algo semelhante. Cada um de vocês que está aqui sabe, como eu sei, das coisas erradas que eu ainda pratico. E o Espírito Santo está trabalhando conosco para nos dizer: isso está errado. Coloque a sua vida em dia. Coloque a sua vida em ordem. Não faça isso. E sabe qual é a grande tragédia da humanidade? Às vezes, nós brincamos com o Espírito Santo. Sabemos de coisas erradas que fazemos. E passamos anos e anos apegados ao nosso pecado, agarrados a ele, e nós perdemos a sensibilidade espiritual. Pode chegar um momento que o Espírito Santo, que desde o nosso nascimento tem buscado falar conosco, ele não mais seja ouvido. E se eu não ouvir mais a voz do Espírito Santo, é porque eu pequei contra o Espírito Santo. Eu não posso mais me arrepender, porque é Ele quem provoca esse arrependimento. Então, um apelo para você que nos assiste em casa e para todos vocês que estão conosco nesses estudos é o seguinte: nessas 18 semanas, vocês aprenderam a base do Evangelho. Há muitas coisas que precisarão ser descobertas ainda, porque a Bíblia é um livro inesgotável. Mas aprendemos um texto central nesse estudo, que é Atos 17:30, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, e aquilo que você fazia no passado pode ser perdoado. Mas agora você tem o conhecimento da verdade. Você deve abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo tome posse da sua vida de tal forma que Ele te dê o poder para corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Por 2 motivos. Primeiro, porque você pode pecar contra o Espírito Santo se insistir no erro que você sabe que é erro. Segundo, você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe quantos dias mais você viverá sobre essa terra. A qualquer momento, eu e você podemos ser chamados à sepultura. E a pergunta é: quando nós formos chamados à sepultura, qual será a nossa situação? Por isso eu queria orar com você agora, para que o Espírito Santo de Deus nos fizesse ver a importância de abrir o nosso coração, a influência dele,
e sermos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Ser pessoas conduzidas a toda a verdade e que Ele nos capacite a sermos santos na nossa esfera, como Deus é santo na dele. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai de amor, ao terminarmos esta série de estudos, a gratidão nossa é porque o Divino Consolador, o Espírito Santo, está agora em nosso meio, falando ao nosso coração, nos chamando a uma decisão. Pai Santo, talvez por anos e anos nós resistimos a essa voz. Talvez por anos e anos nós não ouvimos o Teu apelo. Mas graças aos céus, a Tua misericórdia durou até esse momento. E nós, mais uma vez, nesta hora, estamos sentindo o Teu toque, o Teu chamar. Não permita, bom Deus, que Satanás conquiste terreno em nossas vidas. Não permita, bom Deus, que nós nos fechemos à influência do Teu Espírito. Mas permita e nos dê o poder de romper com os grilhões do pecado, de romper com as tradições, de romper com os dogmas, de romper com todas as coisas que nos prendem a esse mundo de pecado, para vivermos uma vida santa para o Senhor. Pai querido, olha para todos nós nessa hora. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Converta-nos de nossa vida de pecados. Conceda-nos um novo coração e ajuda-nos a andarmos na Tua presença, para que naquele glorioso dia, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nós estejamos prontos para Te receber em glória e majestade. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, foi um prazer estar com vocês ao longo dessas 18 semanas. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima temporada do Bíblia Fácil. Talvez a pessoa que tinha mais o que falar aqui, mas eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas, enfim. Aqui, essa semana foi de descobertas de várias coisas. Cada dia foi uma coisa. Ou que coisas que aconteceram, coisas que eu descobri. Descobri que eu tenho contato com a Igreja Adventista desde criança. Descobri isso ontem. Que meu pai, religioso, que era católico, ele me ensinou, me dava aulas de religião baseado num livro adventista da Ellen White. Ontem, Vida de Jesus. Eu tenho esse livro. Eu liguei para minha mãe para confirmar ainda o nome do livro. E era ele mesmo, o próprio livro. Então, foi descobertas, que nem eu estava falando para o pastor Arilton também. Para mim, se eu estivesse no quarto e aqui, estava bom. Eu desci poucas vezes. Acho que eu fui um dia. E as caminhadas de manhã, que eu dizia não todos os dias, mas eu acabava levantando e indo nas caminhadas. E o que aconteceu comigo também foi algo que mexeu bastante, porque meus animais, enfim, o pessoal do serviço aqui, doutor Alexandre, o dia que aconteceu a história de eu saber lá, eu descobri da minha gatinha, ele foi até o meu quarto, conversou comigo, orou comigo. O pessoal que fica ali, toda a equipe, todo mundo teve preocupado. Eu vi lágrimas nos olhos de câmeras, de pessoas, de todo mundo. Ficou, Davi foi o primeiro que chegou assim, tá acontecendo? Você quer um carro, sabe, para me levar? Imediatamente foi disponibilizado isso. Washington ia sair daqui para me levar. A Novo Tempo disponibilizou o carro, só não tinha motorista em função das gravações. Aí o Washington e o pastor iam sair daqui para me levar. Aí eu perguntei assim, vocês vão fazer alguma coisa em Jacareí? Eles disseram, não, nós vamos te levar. Então, assim, uma preocupação que eu nunca tive, nunca me deparei, nunca tive num lugar que todas as pessoas se preocupassem tanto comigo como foi aqui. Que se importassem, que eu fui importante, sabe, aqui. E também quando o pastor falou muito sobre a morte para mim, esclareceu muita coisa, porque eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Então, todo o ensinamento que eu tenho, que eu carrego pela minha vida, eu aprendi até 8 anos de idade. E eu sigo aquilo ali, que ele me ensinou, até hoje. Quando ele falou sobre em relação à morte,
como a gente deve seguir, na minha cabeça é como se tivesse aberto exatamente aquilo que ele tinha me dito quando eu era criança. É aquilo que ele me falou, então é assim mesmo. É assim que vai ser. A decisão que eu tomei em relação ao batismo, à igreja, o meu contato com a igreja adventista não é de agora, é de criança, e também frequento a igreja algumas vezes. Eu vou lá, fico escondidinha, lá em Jacareí, no Jardim América, fico lá no cantinho. Estou lá, chego atrasado um pouquinho, saio antes, sem ninguém me ver, mas eu estou por lá sempre. E eu gosto. O pessoal todo sempre me recebeu muito bem. Eu vou lá e eu sinto paz. Eu entro lá dentro, quietinho, você sai com o coração leve de lá. Leve, feliz, assim. Você tem vontade de fazer um monte de coisa e tem disponibilidade. Você não entra, não sai de lá triste, pesado, nada. É diferente. Eu me sinto feliz lá dentro. Eu gosto. E essa decisão vai implicar em muitas coisas na minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou lutar para isso. E eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir isso. Mas é o que eu quero. É meu caminho. É esse, eu tenho certeza, no meu coração. Eu abri e aceitei o Espírito Santo e está no meu coração. E quando eu vim para cá, eu sabia, não sabia o que ia ser, mas eu sabia mais ou menos, porque eu não estava vindo só para um spa. Tanto que eu não aproveitei só o spa, eu aproveitei mais as pessoas do spa. Todo mundo me ofereceu tudo aqui. Mas, assim, esse convívio de estar perto, esse carinho, a atenção que todos têm. Então, isso foi importante. E mergulhar, aprender sobre a palavra, assim, um pouco mais. Tem um monte de dúvida. Muita. Um monte de coisa que eu perguntei, que eu pensei e falei outra coisa, não falei o que eu queria, que eu estava pensando, não consegui, que eu tenho dificuldade com essa encrenca aqui. Então, gente, obrigada. Eu só tenho que agradecer tudo isso. Tudo que vocês proporcionaram para mim. E estão proporcionando ainda. Quando começou o programa, que eu vi que a coisa ia ficar feia mesmo, que eu vi que ali muita coisa ia acontecer, muita coisa ia mudar, muitas emoções. E com o desenrolar do programa, foi acontecendo. Em relação ao pessoal, uma turma maravilhosa. Filmar eu chorando, que lindo, né? A turma maravilhosa. Igual eu já falei, pessoas totalmente diferentes, ideologias, idades, estados diferentes. Mas é uma turma que se uniu, tanto pelas emoções, compartilhando a vida, um aprendizado enorme. Então, e ontem mesmo eu comecei a me perguntar o motivo de eu estar aqui. Por que eu fui escolhida dentro da minha faculdade num monte de gente? E eu creio que eu estou saindo daqui com uma resposta. Porque aqui eu ganhei muitos amigos, que vai estar guardado no meu coração. Tanto o Cevisa, a turma do estudo, os pastores, a produção, que é maravilhosa, o Davizinho, né? O Batatinha. Então, é uma experiência única e realmente eu vou sair daqui, estou saindo daqui nova, com muita saudade já. E boas, mas muito boas recordações. Eu não me imaginava que em 2, 3 semanas assim a minha vida fosse dar uma reviravolta tão grande como deu. Tenho algumas decisões já tomadas, eu sei o caminho que eu quero seguir, por isso até que eu me emociono muito, porque quando você faz opção por um caminho entre aspas, difícil, que é a vida cristã, você tem consciência de que
algumas dificuldades e algumas coisas difíceis podem acontecer. Porque eu acredito que, por tudo que eu aprendi aqui, por todas as histórias que eu ouvi, todos os testemunhos, e pela história de cada um de vocês, a gente pode perceber que a vida cristã é uma vida de lutas, de batalhas e de dificuldades. E que nem sempre ser um seguidor de Jesus é a tarefa mais fácil a se fazer na vida. Nem sempre o caminho ao lado de Cristo, o caminho, a busca por uma vida santificada é uma busca fácil, é um caminho fácil. Muito pelo contrário, é um caminho de dificuldades, de batalhas, e enfim. Mas eu acredito que quando a gente busca verdadeiramente a ajuda de Deus e do Espírito Santo, essas dificuldades, por maior que elas sejam, a princípio, elas podem e vão ser superadas. Porque eu acho que é essa a proposta de Deus para a nossa vida. E eu acredito que os testemunhos que a gente ouviu aqui, dos convidados e de cada um aqui especificamente, só reforça essa ideia. De que quando nós tomamos uma decisão e quando nós buscamos a ajuda de Deus para que sejamos firmes na decisão que nós tomamos, Deus ajuda. Jesus ajuda, o Espírito Santo nos fortalece. Então, é isso. Eu acredito que, embora nos bastidores, enfim, a gente acaba tendo um tempo a mais com cada um. Então, eu sei das dificuldades de cada um de vocês. Eu já conversei com cada um de vocês. Eu sei que para alguns pode ser o trabalho, que para alguns é a família, outros filhos e esposo, enfim. Eu sei da dificuldade de cada um. Eu também tenho dificuldades a serem enfrentadas. Eu acredito que qualquer pessoa que resolva, que queira seguir esse caminho, ela vai enfrentar dificuldades também. Mas, assim, eu acredito que é algo que eu tenho no meu coração e algo que eu quero deixar para cada um de vocês, é que vocês sigam firmes na decisão de seguir a Cristo. Porque eu acredito que nós podemos comprovar isso não movidos apenas por emoção, mas nós podemos, tivemos a oportunidade de ver isso de uma forma racional. A forma como Deus quer que a gente viva, a forma que Deus quer que a gente conduza a nossa vida. E eu acredito que a salvação, ela é algo extraordinário. E nada na nossa vida, nada na terra, ela pode se aproximar da beleza de você encontrar com Cristo e de poder passar uma eternidade com Ele. Uma eternidade com todas as pessoas que a gente perdeu, com todos os entes queridos que já foram e com as pessoas que, enfim, a vida separa. Então, a mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês, de uma forma individual, é essa, que vocês procurem mais se aprofundar na palavra, assim como eu quero me aprofundar. Que vocês procurem conhecer mais e estudar mais, dedicar mais tempo a Deus, dedicar mais tempo à palavra, a conhecer o nosso Criador e buscar forças para vocês tomarem a decisão, e uma vez que essa decisão já tenha sido tomada, para que vocês permaneçam firmes, independente dos obstáculos que venham a surgir. E que vocês possam, que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um de vocês, para que vocês venham a tomar essa decisão e que venham se entregar a vida a Cristo, e que em breve, que logo Jesus volte e que a gente deixe esse mundo de dificuldades, esse mundo de lágrimas, e para que a gente possa morar e viver um lugar melhor. E quem sabe um dia nos reencontrar e conviver novamente. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em tomar a tua decisão aqui, perante a todos? Me responde. Seu João agora mandou ver, né? Se você não sentiu as emoções, dentro dos versos que você ouviu do pastor, você chorou muito, você sentiu por dentro. E por quê? Qual foi a dúvida que você ficou? Você quase me faz chorar aqui. Lembra-se disso? Continua chorando. Agora desculpe, eu não quis te magoar. Vamos continuar. Eu sei que nós estamos
se tratando de um assunto muito sério. Essa daqui eu conversei com ela. Essa eu conversei, eu entendi. Agora você eu não consegui entender. Eu avisei que quando eu voltasse ia ser outra pessoa diferente. Era outra vida diferente. Não vou cometer os mesmos erros, porque estou me destruindo, estava me destruindo. E a questão, acreditar. Todos nós precisamos de uma religião. A gente estava brincando. Aí quando bate na verdade, aí a pessoa sente. Certo? Sim, eu fui o ponto de diversões de vocês em muitos momentos. A pessoa olhar para mim, se divertir. Eu achei legal, eu não ignorei. Vocês têm razão, claro. Tem um cara praticamente analfabeto lá do Ceará, lá no meio de vocês, tem estudo. Pessoas formadas, pessoas bonitas, pessoas que sabem falar. Eu não sei. Eu faço João, procurando fazer o melhor possível. Em momento nenhum a gente é melhor do que o senhor. Seu coração é bom. Isso eu temi muito Em na minha saída. Nenhum, sabe quem é o melhor? O melhor é Deus. E depois é quem tem um coração bom. Quem Obrigado. veio desse jeito que o senhor quis vir, de coração aberto. Eu Porque sabia. o senhor transparece isso pra gente. Em momento nenhum o senhor pode se sentir menos por causa disso. Porque Tudo bem, Deus está olhando obrigado. só seu coração. Muito obrigada. Eu sabia que eu ia enfrentar, eu ia ter dificuldades. Eu esperava que eu chegasse assim, a pessoa fosse sair de perto. Porque eu não sei conversar, Cícera. Cícera já saí conversando com ela desde o primeiro momento. Super legal. E todos vocês, pode ter certeza, nunca vou esquecer. De jeito nenhum. E pessoas que me assistiram, pessoas simples, humildes, quero que tenha coragem para fazer o que eu estou fazendo, que é poucos. Entendeu? É muito poucos. Tenha coragem de se apresentar na TV, nem só para vocês aqui, como para todo o Brasil. E eu quero mudar. Várias vezes foi proposto que a se levantar, eu não me levantei em hora nenhuma. Também não me arrependo de não ter me levantado. Porque quando eu me levantar, eu vou me levantar por inteira. Eu vou me entregar. Deus vai encontrar em mim, Cleide, uma serva. Amém. Obrigada a todos.